Olá pessoal, não ia fazer um vídeo hoje, mas assim, eu tava matutando com o pessoal, né, discutindo essa relação do namoro e tal. A gente vê o quanto que o jovem é importante, né? O jovem é o futuro da nação, o futuro do mundo, né? Aquele discurso sempre com viés revolucionário, né? Nossa, o jovem é o futuro do mundo, tá? O jovem, a valorização do jovem, né? Mas qual que é a discussão em relação a isso? Que o jovem, essa peça motriz, né, e tudo mais, porque ele vai, em tese, substituir, né, os mais velhos e vão perecer perante o tempo. Ok. E a gente vive numa sociedade que supervaloriza o jovem e desvaloriza o mais velho. Isso é muito comum hoje em dia, né? A gente trata as pessoas mais idosas como incapazes de realizar muitas tarefas e tudo mais. O descarte, né? Isso é uma coisa muito triste. E o jovem não. O jovem que ele tem ímpeto, de que ele sabe tudo, que ele tem todas as verdades, que ele vai lutar por um mundo melhor, que ele sabe de tudo, ele é corajoso, ele tem fibra. Mesmo sendo aquele jovem desprovido de várias sabedorias, vários pensamentos, com muita pedância, muita arrogância, muitas certezas de tudo, né? Muita certeza de si, sendo que mal ele sabe muita coisa. E tirando as pessoas mais idosas, nossa. Mas o que eu quero comentar sobre isso, que é preocupante. Quais são os valores que estão sendo colocados nessas futuras gerações? Porque, querendo ou não, elas vão nos substituir. Eu não tenho 30 anos ainda, tenho 28. Mas, no futuro, que é algumas décadas, vai ter, como já tem, políticos com a minha idade ou menos. O próprio Kim Kataguiri tem 23 anos, mais novo do que eu. Olha só que coisa engraçada. Temos um político jovem com muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas ideiazinhas, né? Muitas e muitas e muitas não felizes, diga-se passagem, né? E o que acontece? Não sei como que foi a formação do Kim Kataguiri, desse pessoal do MBL, do Arthur Duval, esse pessoal aí isentão, lacrador. Eu não estou aqui querendo fazer juízo, mas como são os valores dessas pessoas? Porque essas pessoas já foram crianças. O que foi incutido na cabeça delas? Que valores elas aprenderam? Já pararam para prestar atenção nisso? Como que eles foram cooptados a pensar? O que moldou a cabeça de pessoas como Kim Kataguiri, ou mesmo Jean Willis, ou mesmo Marcelo Freixo, e Lula, que houve um histórico, né? Eles não nasceram sabendo, já não nasceram adultos, eles foram crianças. Então, vamos pensar aqui com meus botões. Quem que os ensinou a ser assim? Claro que as pessoas podem ter uma carga de caráter, de maldade ou não com nascença, né? Tem famílias que os filhos, né, são umas tranqueiras mesmo com a melhor educação, os pais ali levando na igreja, tendo a melhor escola, as melhores coisas, sempre está ali do lado, e o filho sai uma desgraça. E tem isso, sendo que tem os irmãos e se encaminham bem, muito bem, obrigado. Mas o que acontece? Porque vejamos, a gente vive num mundo que quem está educando as crianças? Quem está educando o jovem? A internet? Mas quem que está na internet educando essas crianças? Eu sei que no YouTube agora vai ter uma restrição a conteúdo infantil. Tá, mas e aí? Quem que vai educar essas crianças? Porque os pais, hoje em dia, no mundo frenético que nós vivemos hoje, os pais não podem mais ter tantas atenções aos filhos, dar atenção aos filhos, que é uma coisa bastante comum, rotineiro nos dias de hoje, né? A gente vive num mundo para a gente ganhar dinheiro, trabalhar, pagar boleto. E as pessoas também estão tendo menos filhos, né? Então vai reduzir a população a longo prazo, daqui a algumas décadas. A população aqui no Brasil vai até diminuir. Mas quem que vai educar esses jovens, futuros jovens, né? Os meus filhos, a geração dos meus filhos, dos meus netos? O que vai ser ensinado a eles? Porque vai ser dessas pessoas que haverá
tomada de decisões. Porque as pessoas que têm hoje, tomam decisões, foram jovens um dia, foram crianças. O que foi ensinado a eles? Vejo que esse processo de degradação cultural que ocorre no Brasil, um processo nefasto, que tirou o Brasil da sua verdadeira essência, né? Trouxe coisas complicadas, né? A gente vê que esse processo fez as pessoas se afastarem da igreja, se afastarem do processo de criação da família, de valores, os valores são deturpados. Vemos, por exemplo, a questão que foi uma mudança do paradigma em muitas situações. Claro que a gente tem que entender que o Brasil antigamente era um país mais rural, então que era necessário, por exemplo, um estilo de vida diferente do que é hoje, que esse estilo de vida é impraticável em grandes centros, como a questão de famílias numerosas, muitos filhos e tal. E a gente vive num mundo hoje que afasta nós do transcendente, né, do que é realmente importante, e a gente é praticamente abarrotado de muita besteira. É um processo que me afetou, te afetou, afetou Nando Moura, afetou a pessoa da direita, da esquerda, afetou o brasileiro, afetou as pessoas, o homem moderno, a pessoa do ocidente moderno. Então a gente vê, por exemplo, esse processo muito mais avançado, por exemplo, na Europa. Na Europa, tudo que eu já critiquei, muitas pessoas criticam, Clicktime, Lilo, entre outros, esse processo é muito mais avançado na Europa. Os progressistas aqui, esquerdistas aqui, dizem que o Brasil não é um país avançado porque nós não adotamos agendas que na Europa já estão muito mais avançadas. Essa questão da agenda 2030, então, e outras coisas. Esse processo, por exemplo, que agora que está tendo veganismo, etc e tal, culto a animais, shield fry, etc e tal, né? Então a gente vê, por exemplo, os muçulmanos. Os muçulmanos, eles têm muitos filhos, eles estão na Europa, né? Então eles estão ocupando espaços, né? Claro que a gente tem que ser solidário ao que eles passaram, né, nas perseguições e tal, porque sabemos que eles são um povo assim complicado assim no Oriente Médio, mas vejamos, o europeu, ele não vê que ele está praticamente desprezando, né, os seus valores, né, e abraçando ideias revolucionárias, ao modo que Gramsci fica pulando de alegria onde ele estiver, né? Porque o processo gramscista foi um processo de ocupação de espaços e os europeus estão deixando os muçulmanos, os islâmicos tomarem a Europa em si. Eu vi alguns vídeos de Paris. Paris é muito pior que o Rio de Janeiro e muitas outras cidades brasileiras juntas em alguns aspectos, com lixo, céu aberto, sujeira, assaltos e outras coisas que não vale nem ressaltar aqui para não ter o cifrão amarelo no vídeo. E isso é preocupante, porque eles foram berço da civilização ocidental e hoje desprezam a própria história, desprezam os próprios valores que fizeram eles serem um grande povo, né? E querendo ou não, as Américas ainda têm aquela raiz tradicional, né? Sobretudo no Brasil. No Brasil ainda tem. É que o brasileiro, mesmo lobotomizado, mesmo ter sofrido tanta merda que eu já vivenciei, tá latente dentro dele certos valores. Os valores da família, os valores da religião, dos costumes, do que é certo e errado. Tá latente, mesmo aquele brasileiro mais degradado, mas assim, sabe, naquele último grau, ainda tem nele lá dentro, latente aquilo lá. Só que como a gente vive num processo dessa degradação, dessa dominação, né, revolucionária, esquerdista, progressista, essa semente, né, que as pessoas ainda têm aqui, não aflorece. As pessoas, elas não acordam, né? Elas ficam, muitas pessoas, principalmente o pessoal da isentosfera, ainda está se pautando por Rede Globo, por Folha,
E essas pessoas, elas têm essa semente, está lá dentro delas. Só que elas não querem acordar, não querem tirar isso dela. Não querem, elas se esquecem para dentro delas os valores. E esses valores, eles têm que ser escancarados, a pessoa tem que saber, tem que ter no start. Mas como faremos isso? Eu sei que o Facebook, o YouTube, ele prioriza mais a gente falar de assuntos que está no momento, né? Aconteceu um escândalo e tal, vamos falar do assunto do momento para gerar visualização. Só que, por exemplo, muitas dessas coisas que acontecem no Brasil, que é todo dia uma merda diferente, todo dia tem uma merda diferente, mas espera lá, todo dia uma merda diferente, mas quem que pautou essas pessoas que hoje fazem essas merdas? O que foi ensinado para eles? O que você está ensinando para os seus filhos? Você está ensinando o que é certo e o que é errado? Você teve uma criação onde foi ensinado o que é certo e o que é errado? Então, o que está havendo? Nós vemos o abandono do jovem. O jovem, ele está abandonado e os maus intencionados estão cooptando esse jovem. Igual o crime organizado coopta um menino na favela. Olha, eu vou te dar um tênis, vou te dar um PlayStation, vou te dar um celular se você trabalhar para mim. Então, como muitas pessoas, assim, como os valores, assim, foi uma coisa pouco a pouco, como um sapo sendo fervido na panela, quando a gente já se deu conta, já tinha se descambado o que é hoje. Ver que hoje, o que é normal, seria puramente inaceitável há 50 anos atrás. Não 40 anos atrás. Muitas coisas hoje que se politicamente pauta seriam rechaçadas. Hoje seria rechaçado. Eu falo isso porque tem coisas hoje que, tipo assim, o que era, tipo assim, usual, hoje é problematizado por esse povo do politicamente correto. E a gente tem que falar. Só que esse povo é aquela coisa, sempre tem alguém maquinando por trás deles. E se a gente não tentar desconstruir isso, vai ficar lá dentro da pessoa, por mais que passe de gerações em gerações, vai ficar dentro da pessoa esse instinto latente, né, que ela tem os verdadeiros valores. Só que você tem que fazer isso acordar. Só que isso não é feito do dia para a noite, infelizmente. É um trabalho árduo de tentar resgatar isso. Talvez não seja nem eficiente, infelizmente. Talvez seja tarde demais. Talvez, por exemplo, nós assim aqui no Brasil colocamos o Jair Bolsonaro no poder para frear essa agenda no Brasil. Porque o Fernando Haddad, o Ciro, o Geraldo Alckmin e até o Moedo eles reconventem essa agenda progressista, né? Essa agenda que faz mal ao Brasil, faria mal à sociedade brasileira, que seria uma pá de cal para a sociedade brasileira. Mas assim, Bolsonaro não vai ficar para sempre, né? A gente tem que também ter em conta disso. Então, não além de apoiar o presidente que está freando, mesmo com muita dificuldade, certas situações ao brasileiro, ele também tem que ser apoiado. E aquela outra coisa, temos que pensar a longo prazo um sucessor para ele. Alguém que irá substituí-lo quando ele não irá poder mais continuar no cargo. Tem um limite no cargo, são no máximo 8 anos. Assim, vemos traidores, verdadeiros traidores no PSL. Então vemos, já tem esse processo de depuração. Tem pessoas boas que estão do lado do presidente, mas ele ainda está cercado de traidores, de déspotas, de pessoas que apenas surfaram no nome dele. Então, por isso tem que ser colocado em prática. Bolsonaro tem que pensar no sucessor ou uma sucessora. Se for uma pessoa, uma mulher, poderia ser uma boa pessoa, seria a Carolina Dittoni. Porque a Joyce era estrelinha. Carolina Dittoni não é midiática como a Joyce. Sempre esteve do lado do presidente Bolsonaro. Uma pessoa que tem muito valor, que eu acho que seria uma boa sucessora. O próprio Hélio
O Hélio Bolsonaro, né? Ele coloca como Hélio Bolsonaro, o Hélio Negão, também é um homem que eu acho que tem muitas capacidades de ser um sucessor. Porque pela lei eleitoral os filhos não poderiam ser sucessor na eleição presidencial, teria que se espelhar mais um pleito. Isso também, né, eu acho que a Carolina Detoni acho que seria mais preparada que os próprios filhos do Bolsonaro nesse sentido. Posso estar me equivocando. Então a gente tem que um processo gradual. Então eu acho que eu fugi um pouco do assunto e eu fico por aqui. Mais tarde faço uma live pra gente comentar algumas coisas.